Bem, então a gente vai começar a aula no slide número 119, tá? Mais ou menos onde a gente parou depois daquele dia, daquele nosso encontro presencial, tá? Então, instrumentos endodônticos. Instrumentos endodônticos, a gente tem um explorador endodôntico, tá? Ele é muito parecido com também a sonda exploradora. A gente vê que ele é retinho, bem compridinho, ó, nas duas pontas. O que é o objetivo dele? Eu vou fazer um tratamento de canal e eu quero saber se a gente chegou na polpa. Então, a gente pega ele e coloca lá dentro do dente, tá? Por isso que ele é bem compridinho e fino. Uma cureta endodôntica, ela é muito parecida com a cureta de dentina, só que ela tem a haste longa, tá? Ó, a haste bem comprida. Pitalometer, né? Então, a gente tem um teste de pulpar, né? Para a gente saber se a gente está chegando lá no finalzinho do dente, né? Para saber como que está a polpa ali. Endoice. Tá? Endoice é um sensitivo térmico, né? Com gelo. Só um momentinho. Só um momentinho, pessoal, que estou resolvendo um problema aqui. Então, esse endo-ice, ele é uma sensação térmica. Então, o paciente, por exemplo, está com suspeita de tratamento de canal. Aí, esse endo-ice, ele sai como se fosse uma sensação gelada, um gelinho lá no dente. Aí, ele aplica esse endo-ice, ele vai lá direto no dente. E aí, fica com aquela sensação, como o dente está precisando fazer o tratamento de canal. Lima, né? Então, a gente tem limas estipa-nervos, né? Uma lima aí, uma espiral. Tá? Essa aqui é uma lima endodôntica, fazer o tratamento de canal. Coloca essa limazinha lá dentro do dente. Lima endodôntica tipo K, primeira e segunda série, tá? Então, vamos lá anotar. Deixa eu ver vocês aqui, se vocês vão estar anotando. Eu quero que vocês anotem lima endodôntica tipo K, aí escreve assim, aí tipo K, aí 2 pontos. Aí embaixo vocês escrevem primeira série. Aí na frente de primeira série você coloca 2 pontos e escreve assim, ó, 15 a 40. Embaixo, na linha de baixo, você vai escrever segunda série. 2 pontos. Como é que é? Lima, endodôntica, tipo K, primeira série, aí o quê? Primeira série, aí você primeira série, 15 a 15A, tá cortando no meio 40. aqui. É o que tem no desenhozinho aqui, ó. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Aí na linha de baixo, você escreve segunda série.
Daí escreve 45 a 80. 45 a 80. 45. Ok. Aí a gente tem outra lima tipo Handstrom, tá? Que ela amplia e alisa as paredes externas do canal. Nós vamos focar só na endodôntica tipo K, tá bom? Só para mostrando para vocês. Limitadores endodônticos, essa borrachinha, porque na lima, por exemplo, aqui, esse ferrinho, ele pode ter 21 milímetros de comprimento. Significa o quê? 2 centímetros, ponto 1 milímetro. E aí, o que que acontece? Aí, quando a gente descobre que o dente, o comprimento do dente tem, sei lá, 1,5 cm, então eu vou colocar o limitador até onde dá 1,5 cm, tá? Que são 15 milímetros, para que eu possa realizar o trabalho. E aí, onde eu faço isso? Na régua endodôntica. Então, nós temos essa reguinha, onde aqui no meio ele tem tipo como se fosse um furinho. Nesse furinho, eu vou colocar a lima. Aí a lima, quando eu encaixar ela aqui dentro, ela vai me dizer, aí eu vou dizer o tanto que eu quero, né? E colocar o limitador exatamente no ponto que eu preciso. Localizador apical. Esse localizador apical é justamente para que quando eu faço tratamento de canal, eu coloco a lima lá dentro do dente. Quando eu colocar a lima dentro do dente, ele vai pip, 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 ele vai apitar, mostrando exatamente se o paciente, a lima chegou lá no final do comprimento do dente. Então, esse é um aparelho digital que auxilia o dentista a fazer o tratamento de canal. Instrumento rotatório, já aí ele tem todo o trabalho. Aquela lima, essa lima que eu mostrei para vocês, é uma lima extremamente manual. A gente fica assim, ó, com a lima. Eu tô com a... Imagina a lima aqui, lá dentro do dente eu fico assim. A lima. Chega os dedos da gente, dá calo. Aí a gente tem um instrumento rotatório, onde ele funciona por si só. Tá? Brocas de Gates é uma broca que ela tem marcações, ó. 1, 2, alguns meninos eu já pedi para pegar algumas dessas lá. E eu acho que alguns dentistas também que mexem com endo. 1, 2, 3, 4, 5. Então ela tem essas marcações, só que ela só tem a ponta de corte mais fina. É para que eu possa o quê? Abrir, deixar mais aberto o canal para que eu possa começar a usar a lima, tá? E aqui a gente tem as broquinhas de largo. A broquinha de largo, ó, marcação também, 1, 2, 3. Mas olha o comprimento do corte. Vem daqui até aqui. O comprimento de corte das brocas de largo, eles são maiores. Já é para eu fazer o quê? Para eu fazer quero fazer um pino dentro do dente do paciente, né? Então, vamos voltar para aquela broca lá. Então, a gente tem a broca de largo, né? Que é a broca de peso. 1, 2, 3. Tem a medição 4 também. E tem a broca de Gates. A broca de Gates é para que eu amplie a parede pulpar, né? Para que eu possa ver aonde eu estou iniciando o tratamento de canal. A broca de largo já é para eu fazer o preparo para um pino. A broca de Gates, quando que eu uso ela? Atenção, já que essa aula é gravada. Broca de Gates eu vou usar quando eu vou iniciar o tratamento de canal. Eu vou começar a fazer o tratamento de canal, geralmente a gente pode precisar dessa broca de Gates. A broca de largo é depois que o canal foi feito, finalizou, aí eu vou usar ela dentro do dente para fazer o preparo para cimentar um pino. Uma seringa de irrigação, né? Sugador endodôntico, então nós temos um sugador específico para colocar lá dentro do dente, dentro do buraco do dente mesmo, né? Para eu sugar a medicação que eu vou estar jogando. Cone de papel absorvente, então nós temos cones de várias cores, né? Ou todos eles são de cor branca. A cor é só para identificar o quê? O que que essa cor é muito parecida com a coloração da lima. Tá? Então a gente tem a coloração da lima, é muito parecida com a coloração aqui, ó. Só para identificar. Então cada coninho desse ele é mais fininho, esse aqui é mais grossinho, tá? Quanto menor o número, mais fininho ele é. Gutapercha. Então, o cone de papel absorvente é... Deixa vai fazer o tratamento de canal.
Fazer o tratamento de canal, faz a medicação, joga a medicação lá dentro do dente, então ele fica todo encharcadinho, fica úmido. Aí eu tenho que deixar aquilo bem seco. Eu pego o conte de papel absorvente, que ele é branco, e coloco lá dentro. Aí ele vai fazer É como se ele fosse secar aquilo que está dentro. Mesma coisa que eu estou fazendo na restauração, eu boto um algodãozinho, ou eu vou fazer uma restauração, jogo uma água, eu preciso secar o ambiente, às vezes eu vou lá e jogo um algodão para secar mais, né? Então, o conte de papel absorvente, ele tem essa função. E aí nós temos a gutta-percha. A gutta-percha já é para finalizar o tratamento de canal, tá? Então, finalizar o tratamento de canal. Espaçador endodôntico. Eu coloquei uma gutta-percha, coloco um espaçador. O espaçador vai fazer o quê? O buraco do dente, do canal, mais ou menos isso. Aí eu coloquei uma gutta-percha. Sobrou um buraco. Aí eu venho, às vezes, com o espaçador e faço isso daqui. Crio o espaço. Aí depois eu venho com outra gutta-percha e coloco. Venho com outra gutta-percha e coloco. Coloquei várias gutta-perchas lá dentro do dentinho do paciente. É aquilo que faz selar a raiz para o tratamento de canal, tá? Calgador endodôntico. Quando a gente faz um tratamento de canal, aquela gutta-percha ela fica para fora do dente. Aí a gente tem que derreter. Então a gente pega esse calgador, né, calgador de Paiva, a gente aquece ele na lamparina, ele fica bem quente e a gente derrete essa esse essa gutta-percha, para que ela fique exatamente aonde? No nível do dente, tá? Fazer um desenho aqui para vocês verem. No mesmo desenho eu vou mostrar duas coisas. Vamos lá. Aqui eu tenho um dentinho. Aqui eu mostro como se fosse a lima. O início da lima, tá? E aí a gente vê a lima lá dentro do dente. E aqui nós temos os marcadores, tá? Que vão delimitar até onde eu tenho que trabalhar com a lima. Para que eu não atravesse com a lima para baixo da ponta da raiz. E aqui a gutta-percha. Eu coloco várias... Quando eu vou finalizar, ok? Coloco várias gutta-perchas no conduto da raiz do dente. Continuando. Formocresol é uma medicação intracanal fede que só mau cheiro, mas o cheiro dela é bem forte, tá? Outro para monocloronofenol, né, canforado, outra medicação intracanal para matar as bactérias lá dentro. EDTA serve para às vezes as paredes do canal elas estão muito ruins para a lima poder entrar, então assim ele está bem obliterado, bem seco lá dentro, então o EDTA vai liberando lá dentro, deixando mais amolecido. Hidróxido de cálcio PA também é uma medicação intracanal, que a gente pode... Ele é um pó. Ó, esse aqui é um líquido, paramono um líquido, o famocresol é um líquido. O hidróxido de cálcio PA, ele é um pó. Aí eu vou misturar ele com soro fisiológico, ou eu posso misturar com anestésico, jogar dentro do dente do paciente. Iodoforme também é um pozinho, que eu posso misturar com soro ou com anestésico, tá? Medicação intracanal. E o cimento endodôntico, né? Que a gente tem uma marca Sleer, né? Da Dentsply, tá? Então tem o Sleer 26, esse é excelente, esse cimento endodôntico. Esse é um modelo de cimento endodôntico, tá? Esse cimento endodôntico eu vou colocar junto com a gutta-percha. Eu preparo o cimento endodôntico, vocês vão preparar isso quando vocês forem fazer o estágio. Preparo o cimento endodôntico e coloco com a gutta-percha. Alguém dos meninos que está aqui já preparou cimento endodôntico? Ninguém preparou cimento endodôntico lá no estádio? Eu preparei, Gabriel. Quem preparou? Rosana, né? Isso. Show. Beleza.
Aí aqui nós temos aí, ó, uma medicação intracanal, que é o hipoclorito de sódio, tá? Hipoclorito que a gente usa na hora de fazer o tratamento de canal, tá? Também. Semente, o número de vidro, a gente pode usar tanto no canal como para fazer uma restauração, tá? Bem legalzinho. Instrumentos para raspagem. A gente falou lá na aula, onde eu pedi para vocês já anotarem as curetas Macau, as curetas Grace, então eu vou só pular, tá? Onde eu pedi para vocês anotar. Aqui a gente tem uma cureta foice, tá? Onde ela é retinha, tá? Ela é uma pontinha retinha dos dois lados. Para um lado, ela é para o corte para um lado, aqui para o outro, tá? É interessante para a gente raspar entre um dente e outro. As mini fives, 1 para 2, 3 para 4, 5 para 6, 7 para 8. As mini fives, elas seguem o mesmo padrão das curetas Grace, tá? Na questão de qual face que eu vou utilizar, tá? A mini five é uma curetinha menor do que a Grace. Ela é para se usar em crianças, tá bom? Ultrassom, a ponta do ultrassom, uma pedra para afiar as curetas, né? Porque essas curetas aqui, ó, elas são de metal, né? E com o tempo a gente vai usando, ela vai perdendo o corte. Aí eu tenho que afiar numa pedra, tá bom? Para ela ficar mais cortante. Então, instrumentos para selante e prevenção do clareamento. Então, a gente tem uma plastificadora a vácuo, tá? Onde eu posso fazer uma placa de clareamento. As plaquinhas aí, ó, de clareamento, tá vendo? Uma placa de silicone. O selante, para fazer uma restauração. A placa do clareamento, como que ela fica. O clareamento caseiro. Eu vou fazer um clareamento já de consultório, né? E aqui a gente está usando um protetor gengival, que é esse azulzinho em volta do dente. Aí a gente já tem um clareamento de consultório, tá? Aí também. O afastador labial, então eu coloco dentro da boca do paciente. Desse jeito assim, ó, né? Com esse afastador. Instrumentos ortodônticos que a gente vai usar na ortodontia, tá? Então, elastique, os elásticozinhos que a gente vai colocar na boquinha, tá? Outro modelo de elástico que a gente usa na ortodontia. Haste para a colocação do elastique, tá bom? Instrumental para a gente colocar a borrachinha. Pinça hemostática, que também pode ajudar para colocar a borrachinha. Molas separadoras, aí, eu mal uso esse daí, né? Mas está na literatura, para separar entre um dente e outro. Né? A gente geralmente usa essas molas ou as borrachinhas para poder separar, para colocar as bandas ortodônticas, né? Então a gente vê aí a borrachinha entre um dentinho e outro, tá? A banda ortodôntica, tá? Que fica em volta do dente do paciente. Há caixinhas para organizar as bandas, porque tem vários tipos de banda. Carregador de banda, né? Então eu vou apertar essa bandinha ali em volta do dente do paciente, tá? E a gente mostra o carregador, né? E aí, ó, ele tem uma pontinha, né? Eu venho e aperto a banda para ela poder assentar, né? Para que ela possa encaixar bem em volta dos dentes do paciente. O bracket ortodôntico. Então, nós temos brackets metálicos, brackets estéticos, com fios estéticos também. Às vezes o paciente tem um bracket estético, mas tem que usar um fio metálico. Ah, professor, todo paciente eu posso usar tratamento estético ou aparelho estético? Não. Tem casos que é só metálico. Todo paciente eu posso usar um Invisalign, como passa muito na televisão aí a propaganda, que até a Anitta faz muita propaganda disso. Também não. A maior parte dos casos é o bracket convencional. Por quê? A força que é incidida sobre o bracket convencional é maior, então se consegue fazer melhores movimentações ortodônticas, consegue a gente movimentar melhor o dente com o bracket convencional. Cartelinha de bracket, então já vem os bracketzinhos montados, tá? Para a gente colocar um em cada dente. Tem a pinça para o posicionamento de bracket. Fio ortodôntico, né? Então a gente tem modelos de fio aí. Alicate de la Rosa, tá? Então alicate para os arcos, alicate de Nancy, fazer dobra,
Alicate de amarrilho, tá? Pra gente fazer esses amarrilhozinhos aí. Que coisa. Dobrador distal. Ei, quem usou já aparelho? Que na pontinha lá do final da banda ou do último break saía uma ponta de fio, ficava incomodando. É um dobrador para mudar, girar essa pontinha. Alicate, tem alicate de sobra, barra de platina, né? Platina, tá? Então, alicate bico de pássaro, esse a gente usa bastante, usa até na prótese também. Então, passar a pasta de orto, tá? Alicate corte grosso. Esse aqui é um alicate corte grosso, gente. Esse alicate que a gente compra em caixa de ferramenta, pelo menos esse, tá? Alicate tridente, né? Ele tem 3 dentinhos. Alicate para ligadura, alicate para corte de fios, afastador labial, removedor de banda, tá? Removedor de bracket, tá? Essa banda, ele tem uma borrachinha, tá? Ó, esse alicate é removedor de banda. Por quê? Deixa eu voltar lá na banda. A banda, ela vai contornar todo o dente, ok? E ela tem como se fosse um bracketzinho soldado na banda. Então, a gente vê aqui, ó, a foto, ó. A banda em volta do dente, ok? E tem um bracketzinho que fica soldado na banda. Aqui, ó, a gente vê a banda lá no fundo, ó, o bracket, banda. Então, o que acontece? Esse alicate para remover banda, isso, alicate para remover, ele tem uma borrachinha. Então, essa borrachinha eu vou ter contato com a parte de baixo do bracket, tá? E aí eu venho e aperto na parte de cima do bracket, que está colado na banda, tá? E para remover, tá? Tem um alicate para remover direto o bracket também. Alicate para removedor de adesivo. Estrela Boni para posicionar o bracket, para ele ter a posição correta no dente, tá? Então, da ortodontista usa a estrela, ou ele pode usar esse haste, tá? De posicionar o bracket também. Máquina de solda, caixa para organizar alicate, instrumentais cirúrgicos, abridor de boca, ó, a paciente morde, fica com a boca aberta, um cabo de bisturi. As lâminas de bisturi, temos vários tamanhos de lâmina, tá? De formas de corte diferentes. Então, o dentista vai pedir aquela lâmina que ele julga mais necessário, tá? Removedor de lâmina, tesoura Golden Fox, pinça para dietrich, uma pinça comprida e fina, tá vendo? Ela é diferente da pinça clínica. A pinça clínica, lá no início dos slides, ela mostra que ela tem uma curvaturazinha, tá? Pinça hemostática. Pinça hemostática curva, ela é um pouquinho curvada. Pinça Alice, parecendo um dentinho. Pinça porta-enxerto. Ixi, tem pinça demais, ó. Pinça mosquito. Isso aqui, gente, com o tempo da prática, a gente vai aprendendo esses nomes, né? E tem coisas mais específicas, assim, que já usam mais rotineiramente na clínica, tá? Então, a gente tem o elevador periosteal, tá? Que é como se fosse o descolador de Mote, tá? Tanto esse como esse são muito próximos. Cureta cirúrgica, tá? Tirei o dente do paciente, o paciente tinha uma lesão lá dentro, então eu venho e vou remover a lesão do dente do paciente. Afastador de Minnesota, vou pegar o afastador, ó, fazer assim, eu vou afastar o lábio do paciente. Branemark, fazer cirurgia, esse aqui eu já afasto o lábio todo, eu pego o afastador e coloco aqui assim, e puxo lá para frente. Folds, porta-agulha, para posicionar a agulha para dar o ponto. Outro tipo de porta-agulha, Castroviejo, né? Fio de sutura nós temos vários, de várias marcas diferentes, tá?
Tesoura de sutura, soro fisiológico, sonda periodontal, a gente viu isso lá na aula prática, né? Que ela tem medições, né? A sonda milimetrada. Sonda Chu, ela é uma sonda amarelinha, tá? Também que ela tem marcações. Sonda para furca, tá? A gente tem medições 3. O que é furca? É isso daqui, ó. Botar um dente de 2 raízes. Entre as raízes, significa esse espaço, é chamado de furca, tá? Às vezes tem um dente de 3 raízes, tá? Isso. Aí a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, esses espaços são chamados de furca. Aí o que acontece? O osso do paciente, ele tem que cobrir todas essas furcas no dente de 2 ou 3 raízes. Quando ele tem doença periodontal, essa furca começa a ficar exposta. Aí começa a ser prejudicial para o paciente, tá? Aí tem que tomar cuidado, fazer acompanhamento, porque até pode perder o dente. Bisturi, tá? Lima interproximal, para entre um dentinho e outro, a lima mais fina. Alavanca. Nós temos alavanca de Selden reta, que ela é comprida. E nós temos a alavanca apical, que ela é curva. Então, nós temos a reta e nós temos a curva. Periótomo, alavanca de Silt, que ela é a famosa as bandeirinha, alavanca de bandeirinha, ó. Ok? Alavanca para ponta de raiz, então as alavancas com as pontas mais compridas. Cinzel para a ponta de raiz. Alveolótomo, né? Esse alveolótomo ele tem tanta força, a gente faz tanta força na mão, que ele basicamente quebra os ossos, né? Do paciente. Lima para osso, a gente vê que tem uns riscozinhos aqui, ó, para eu poder lixar o osso do paciente. Cinzel cirúrgico, martelo cirúrgico, os fórceps, né? Eu falei para a gente focar em alguns fórceps, né? Eu falei eu disse os nomes que vocês anotaram no caderno, então vou passar todos os fórceps aqui. Porque aqui a gente está dizendo fórceps por fórceps, tá bom? Lá no slide, lá no início, a gente tinha só as numerações, tá? Então aqui estava fórceps por fórceps. Eu coloquei, que vocês anotaram no caderno, em qual fórceps era para qual dente, tá? Motor cirúrgico, kit cirúrgico de implante, um implante. Deixa eu ver em qual slide nós estamos. Tá. Instrumentos para esterilização. Então, nós temos um avental, vocês já estão craque com isso. Uma sobreluva, né? Então, eu tenho uma luva e por cima da luva tem essa luvinha de plástico. Grau cirúrgico. Fita para esterilização. Eu coloco essa fita, ela é rosa. Quando a gente esteriliza, ela fica preta. Mostra pra gente que esterilizou. Esporas de verificação, para observar se a autoclave está bem em funcionamento. Recipiente de papel furo cortante, eu vou colocar aqui dentro o material, as agulhas, o bisturi, tá? Porque aí vem a empresa e recolhe. Lavadora ultrassônica, né? Lá na clínica não tem essa lavadora, mas tem consultórios que tem, auxilia muito na lavagem do instrumental. Autoclave, seladora, tá? Seladora a gente usa muito, tá? No grau cirúrgico para que a gente possa fechar e selar, literalmente. O que seria isso? Tirar todo o ar. Todo o ar, não. Evitar com que passe ar para dentro, né? Para que eu perca todo o vácuo. Tirar o vácuo. Instrumentos para prótese. Tigela de borracha. Vocês usaram lá para a gente fazer a moldagem. Espátula flexível. Moldeira. Então, nós temos a moldeira metálica de plástico. O alginato. Lembra do alginato? O gesso. A gente tem o gesso tipo 2, o tipo 3, o tipo 4. Tá? O tipo 2, geralmente, ele usa para fazermos plaquinhas de clareamento. Tá bom? O tipo 3 pode usar para fazer prótese. O tipo 4 a gente usa mais para fazer uma PPR ou para fazer moldes para um gesso para uma coroa de um dente.
tá bom? Ou na parte de implante também. A qualidade do gesso é melhor. Um gesso específico ortodôntico é um gesso bem branco, bem branco, bem branco. Cera 7, é uma cera fina, e a gente tem a cera utilidade, que ela é um pouquinho mais grossa. Então, a cera 7 é bem fininha, a cera utilidade é um pouquinho mais grossa. Odiva em bastão. Pasta zinco-enólica, né? Então, a gente tem uma marca da Lisanda, tá? Que a gente tem a Lisanda, que auxilia na prótese também. Silicona de condensação, silicona de adição. Esses são materiais de moldagem. Vocês viram na aula prática materiais como alginato, né? Mas a gente tem a silicona de adição, a de condensação, a de adição. Os meninos já me auxiliaram lá com a silicona já de condensação algumas vezes. Pistola para mistura, né? Então, esse aqui é um material de moldagem também. Eu uso uma pistola, essa é uma marca da 3M, mas a gente tem vários tipos de modelos de pistola também. Tá? Um poliéter, material para fazer moldagem, Protempre para silicona, para a gente fazer provisórios, resinas provisórias, Oclufest, né, da Zemac, é um instrumental onde eu posso definir a minha oclusão. Por exemplo, a gente morde, né, digamos que você, sei lá, você morde, tem essa posição de sua mordida, tipo assim. Aí, para que o laboratório possa entender como que eu tenho a minha mordida, como que o paciente tem a mordida, porque o laboratório não está trabalhando, ele trabalha comigo, mas não comigo na cadeira. Ele trabalha lá na sua salinha, lá na sua casa, lá no seu laboratório, em outro local. Então, para ele saber como que é a posição da mordida correta do paciente, eu tenho que auxiliar o meu protético. Então, para que eu possa auxiliar o meu protético, tem que fazer formas para que a minha mordida fique mais próxima possível para que ele possa realizar o trabalho com eficiência. Então, esse Oclufest é um excelente material que eu posso estar utilizando, tá? Eu simplesmente aplico ele dentro da boca e boto para o paciente literalmente morder, tá? E aí ele vai endurecer e vai pegar o formato certinho da boca do paciente. Ó, então a gente aplica esse Oclufest dentro da boquinha do paciente, aí a gente só pede para o paciente morder, ok? Vibrador para laboratório. Sabe aquela história que você colocou o gesso e ficou batendo? Então, a gente tem um vibrador. Depois que você coloca o gesso no modelo, ou dentro da moldagem, você coloca em cima dele. Ele mesmo ele fica vibrando, você não precisa ficar batendo. Aí ele vai tirando todas as bolhas que tem no gesso, tá bom? Faca para laboratório, cortador de modelo. Então, quando o modelo vem do laboratório todo bonitinho, é uma máquina grandona, assim, que tem uma hélice interna aqui. Então, essa hélice fica em rotação bem forte. Toma muito cuidado quando você cortar. E joga água, né? Ela fica também tendo um processo de irrigação interno para que não queime, tá bom? O motor. Espátula 24, uma espátula flexível. Placa de vidro. Bloco de papel. Resina acrílica, então a gente tem de várias cores. Tem a vermelha, tem uma branca 60, 62, 66, 69, várias cores. Líquido para resina acrílica, a gente tem uma marca aí, a Jet, tá? Pote Dapping, são potes de vidro. Ele também pode ter um pote de silicone. E a gente tem um pote Paladon, que é um pote bem maiorzinho, tá vendo? Equipamento radiográfico, película, adulto infantil. Infantil, adulto e aquele raio-x oclusal. Ah, e os materiais ainda não chegaram da Kramer, tá? O posicionador, ok? Para a gente fazer a película radiográfica. Avental de chumbo. Aparelho de raio-x. As radiografias. Um tomógrafo, bem moderno, né? Muito chique. O tomógrafo é excelente para radiologia. Olha, o tanto que sai muito bem detalhado um exame tomográfico. É muita perfeição, né? Perfeito demais. Então, é uma imagem radiográfica para tirar uma panorâmica, uma teleradiografia, tá? A panorâmica, teleradiografia, a gente viu isso na aula de radiologia. Unidade reveladora para fazer a revelação da radiografia. Câmera escura, revelador, fixador. E a colgadura, tá? Colgadura que vocês vão fazer a apreensão, a gente faz a apreensão da radiografia. E o negatoscópio, que a gente também viu na disciplina de radiologia,
a gente visualizar a nossa radiografia, ok? Eu vou parar aqui o vídeo, ou vou parar não, que já está menos de 1 minuto. Então, ele vai salvar e eu vou abrir de novo e eu vou falar quais slides eu vou cobrar, ok? Já já eu abro aí.